Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ver gramática e com a matéria preposição. Bom, vamos ver. Eu tenho aqui o de, o para e o com, tá? Eles estão sozinhos. E eles sozinhos, eles não querem dizer nada. O que seria isso? Mas se você colocar ele com algumas palavras, você vai entender o que é. Vamos ver. Agora eu coloquei, ó, casa de praia. Voltei para casa. Saí com Maria. Então, agora tá dando para entender, tá? Aquelas palavras que eu coloquei antes, né? Eu coloquei só o de sozinho, o para e o como. Agora dá para ter um sentido. Por quê? Porque eu juntei a casa, a praia. Casa de praia, tá? Então, casa de praia dá uma ideia de quê? De posse, tá? Alguém tem casa de praia, tá? Então, se a casa de alguém é uma posse, ela tem uma propriedade, tá? Voltei para casa, ó. Voltei e o casa, duas palavras que ligam uma à outra, tá? Então, voltei para casa foi o meu destino, o destino que eu tive, né? E saí com Maria, o sair liga a palavra Maria, tá? Então, sair com Maria foi a companhia que eu escolhi para sair. Bom, então essas palavras, o de, o para e o com, elas se chamam preposição. E a preposição, ela precisa de um elemento, ou dois, ou mais, para poder fazer sentido ao que você quer falar, tá? Se você colocar só casa, praia, você não vai entender. Você tem que colocar casa de praia. Se você colocar voltei casa, você também não vai entender. Tem que ter o para, voltei para casa. E se você botar sair Maria, você também não vai entender. Você tem que colocar sair com Maria. Tá? Então, essas palavras, tudo que eu falei, o de, o com e o para, são preposições, tá? Então, a preposição é uma palavra invariável, ela não tem plural, ela não tem feminino, ela não tem masculino, por isso ela é invariável, que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. A preposição estabelece ainda uma certa relação de dependência entre elas. Então, nós vamos ver aqui, olha só, tá? Casa, praia. Tá? Então, essas duas palavras dependem da preposição. Depende. Voltei, casa. Voltei para casa. Então, essas duas palavras, ela depende da preposição. Saí, Maria. Saí com Maria. Então, essa palavra ela depende da preposição para você entender a frase. Tá? Então, vamos ver aqui uns exemplos. É uma questão fácil de resolver. Tá? Se eu tirasse o de, ia ficar uma questão fácil resolver, ia ficar uma coisa feia, sem sentido, né? Então, o de, ele está ligando as duas palavras, tá? Moravam em Maceió, tá? Moravam em Maceió também fica sem sentido. Então, essas palavras aqui precisam da preposição para fazer ser entendida. Então, o em é importante aí. Moravam em Maceió. Gostava de chocolate, tá? Então, a preposição de, ela liga essas duas palavras. É uma novela imprópria para crianças. Então, o para também está ligando essas duas palavras, imprópria e crianças. Então, a preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração. Então, nós já vimos aí. É possível percebermos que o termo introduzido por preposição pode estar se referindo a um verbo ou a um nome. Observe os casos em que a preposição pode estar ligando duas orações de um período, subordinando uma a outra. Então, fiz de tudo para te esquecer. Tá? Então, reparem que aqui eu tenho dois verbos, ó, fiz e esquecer, tá? Então, o para está ligando a duas orações. Porque quando eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Quando eu tenho um verbo só, eu só tenho uma oração, tá? Mas como aqui eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, o para, ele ficou no meio. Ele está ligando as duas orações, a essa que é a primeira, a essa que é a segunda, tá? Ó, foi divertido por estar se comportando mal. A mesma coisa, foi divertido é um verbo, estar se comportando, né, é outro verbo. Então, o por está no meio, ele está ligando as duas orações. Aí, nós temos preposições, que é uma palavra só, não é? E nós temos várias palavras, duas palavras que junto com a preposição vai formar uma locução prepositiva. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Chamamos de locução prepositiva o conjunto de palavras com valor e emprego de preposições. Então, são duas palavras, ó, duas ou mais. Atrás de,
através de, embaixo de, a fim de, ó, a fim eu tenho três palavras, a fim de acordo com, ó, 1, 2, 3, de acordo com, por causa de, longe de, perto de, ao redor de, junto a, ao lado de, apesar de, por trás de, acerca de, cerca de, em favor de conformidade com e etc. E vai por aí. Aí eu vou dar um exemplo. Eram agradáveis para com os amigos. Então, para com, eu tenho uma locução prepositiva, tá? Porque eu tenho conjunto de palavras com valor de preposição. Para com 2 palavras. Então, tem valor de preposição. Então, é locução prepositiva. A proposta estava de acordo com o pedido. Ó. De acordo com, são 3 palavras que têm o valor de preposição. Além de nós termos as preposições, as locuções prepositivas, nós temos as combinações e contrações, tá? As preposições podem se unir a palavras de outras classes gramaticais por combinação ou contração. Se na junção de elementos não há alteração fonética, ocorre combinação. Caso contrário, ocorre contração. Então, vamos ver a combinação. Exemplos. O A mais o O vai dar ao ou aos. Reparem que aqui eu só juntei, não houve alteração nenhuma da palavra, ele só juntou, então é uma combinação. Quando junta, é só combinação. Mesma coisa no A mais o onde, vai virar aonde. Então eu não tenho alteração, é só juntar, então é uma combinação. Agora a contração não, a contração é uma perda de fonema, tá? Então, por exemplo, ó, o D mais o O vai dar do ou dois. O que aconteceu? Morreu o fonema E. Isso não existe mais, tá? Então, houve alteração de fonemas. O D mais o A vai dar da ou das. O EM mais o O vai dar no ou nos. O EM mais o A vai dar das, na ou nas. O EM mais o ELE vai dar nele ou neles. A contração, a perda de fonemas. Na combinação, não. O D mais o ela vai dar dela ou delas. O A mais o as vai dar a craseado ou as craseado. Ah, mas aquele vai dar aquele ou aquele escraseado também. Ah, mas aquela vai dar aquela ou aquela escraseado. Ah, mas aquilo vai dar aquilo escraseado, tá? Bom, aí o emprego das preposições. As preposições também têm suas variações semânticas. E essas variações semânticas têm nomes. Por exemplo, então as preposições podem estabelecer variadas relações entre os termos que ligam. Chegou de carro. O de aqui é o meio pelo qual você chegou, o meio de transporte que você chegou. Então, esse de tem valor de meio. Voltou de Pirapetinga, tá? É origem, tá? Você viveu sempre lá em Pirapetinga e você voltou de lá. Então, é origem, como se você tivesse nascido lá, tá? Saiu com os colegas. O com aqui dá uma ideia de quê? De companhia. Você escolheu os colegas para sair, então é companhia. Vivia sem dignidade, falta ou ausência de dignidade, né? Trabalhava para sobreviver, a finalidade que você trabalhava, o para é uma finalidade. Morava em um local deserto, aquilo é uma ideia de lugar, é o lugar onde você morava. Morreu de desgosto, é a causa por você ter morrido. Usava o vestido de algodão, a matéria que foi feita o vestido, o tecido, né, algodão. O carro de Margarida é antigo, posse, o carro era dela, de propriedade dela, então é posse. Conversamos sobre cinema, o sobre aí dá uma ideia de assunto, você poderia ter conversado sobre matemática, sobre português, mas você conversou sobre cinema, então é um assunto que você escolheu para conversar. Na linguagem formal, não se deve fazer a contração da preposição de com o artigo que encabeça o sujeito de um verbo. Então, por exemplo, se eu falar assim, está na hora da criança ir brincar, está errado. O certo é, está na hora de a criança ir brincar. Esse que é o certo, é a linguagem formal, a linguagem correta. Se eu falar assim, chegou a hora dele sair, está errado. Você não pode falar dessa maneira. O correto é, chegou a hora de ele sair. Tá? Então, o português tem essas formas, né? Tem a forma correta de falar e tem a forma que não se deve falar. Então, vamos aprender a forma correta de falar. Né? Então, aí, essa matéria tem aqui
no livro de vocês, na página 74. Aí, no livro de vocês tem o quadro das preposições, né? Que são a, ante, perante, com, contra, trás, em, entre, para, por, sobre, desde, sobre, após, em, sem, até e de. Esse aqui vocês têm que guardar na cabecinha de vocês, essas preposições, tá? De có e salteado, tá? Então, você vai, após essa aula, né? Você vai fazer as páginas 74, 75, 77, 78 do livro de português Trilhas, tá? Isso aqui vai ficar como um exercício de fixação da matéria. E aí, vamos ficar por aqui, por hoje é só, até a próxima aula.